A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva com um foco na lição, hoje refletindo sobre um novo céu e uma nova terra. Conto com sua interação no canal, com seu like, seus comentários e também seus compartilhamentos nas suas redes sociais para impulsionar os vídeos e eles aparecerem mais nas pesquisas e nas sugestões de vídeos interessantes. Se inscreva no canal e acione aí o sininho para você receber as notificações sempre que houver uma nova postagem. Invista também na manutenção deste canal, clicando no Super Thank Yous. Lá você escolhe o valor do seu investimento e Deus te recompensará em medida transbordante. O texto-áureo desta reflexão bíblica é Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, que diz: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Como verdade aplicada, o pastor William Barros, ele alerta que Cristo hoje é o advogado, mas naquele dia será o juiz e julgará cada um segundo as suas obras. O texto bíblico de referência está em Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 4. Nele, João registra a visão do novo céu, da nova terra e da nova Jerusalém como tabernáculo de Deus entre os seres humanos em um estado de perfeição plena e ausência do mal. Como visto ao longo do estudo do livro de Apocalipse, nele está revelado tanto o futuro eterno dos ímpios quanto dos salvos, cabendo aí a cada pessoa construir e consolidar a sua eternidade com Cristo ou sem Ele. Refletir sobre o novo céu e uma nova terra me traz à mente um princípio bíblico que diz que o melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Ou seja, ainda que a história da humanidade, de toda a obra criacional, deixe transparecer que tudo tende a piorar, pois caminha nesse rumo aparentemente irreversível, Deus tem reservado um futuro glorioso para os que se mantiverem no centro da sua soberana vontade quanto aos seus propósitos para a vida humana. Cada pessoa deve estar alerta e, se for o caso, se arrepender dos seus pecados para usufruir do fim glorioso destinado somente aos fiéis. Cabe à igreja a missão de anunciar e testemunhar essas coisas para gerar temor, esperança e conversões a Cristo nos corações das pessoas. A vontade perfeita de Deus, como revelada a partir da obra criacional, é que tudo esteja em perfeita ordem e o ser humano usufrua de qualidade de vida plena e sustentável. No entanto, como Satanás ele conseguiu seduzir o ser humano e enganá-lo quanto à vontade de Deus, introduzindo assim o pecado na vida humana, Deus, no seu projeto de redenção eterna, tem trabalhado dando oportunidade a quem desejar ver e ter revertido a trágica situação de rebeldia que tem provocado derrotas mundiais históricas para a humanidade e vir a experimentar o efeito pleno e eterno da boa, agradável, perfeita vontade de Deus, que culminará com a condenação eterna de Satanás com seu exército infernal e dos ímpios que desprezam ou desprezarem as oportunidades dadas por Deus por amarem mais as trevas do que a luz, bem como culminará também com a criação de novos céus e nova terra. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que toda a obra criacional geme aguardando o momento de sua redenção plena. João, descrevendo a revelação que teve, ele diz que no momento do juízo final, a terra e o céu fugirão da presença do que estará assentado no trono, declarando as sentenças condenatórias dos ímpios. Observando esses textos bíblicos, com o que João disse em Apocalipse 21, versículo 4, que as primeiras coisas são passadas, cujo termo grego utilizado por João foi pareikomai, que significa passar de um estado para outro, pode-se afirmar que a terra e os céus não serão destruídos totalmente, não serão aniquilados para a criação de algo a partir do nada, como ocorreu em Gênesis capítulo 1 com o haja de Deus. Portanto, a terra e os céus apenas voltarão ao estado original no qual foram criados por Deus antes de o pecado ter acesso ao mundo humano, cumprindo-se o que Deus prometeu por meio do profeta Isaías e do apóstolo Pedro. De fato, estes céus e esta terra, contaminada pelo pecado de desobediência à vontade de Deus, deixará de existir no sentido de que ela será plenamente purificada e restaurada, proporcionando assim um novo e glorioso capítulo da história do mundo que foi criado de forma perfeita por Deus. A expressão "as primeiras coisas são passadas" também serve para demonstrar que toda a sorte de tragédias que sobrevieram sobre a humanidade em toda a sua história deixará de existir, serão superadas e substituídas por um novo tempo, sem quaisquer influências e interferências malignas ou da natureza humana pervertida e que, por isso, é tendente ao pecado.
sem maldições, aflições, sentimentos de percas, fobias, traumas, sem frustrações, perseguições, incompreensões e sem quaisquer das terríveis consequências dolorosas experimentadas pela humanidade. O que é corruptível será eternamente revestido da incorruptibilidade, a vitória dos gemidos fará a morte desaparecer. Diferente do que ocorria com a nação de Israel, que as tábuas da lei precisavam estar entre as tribos da nação para estimulá-las a buscar a revelação de Deus e ter comunhão com Deus, quando as primeiras coisas forem passadas, o próprio Deus ele estará habitando no meio do seu povo, como bem explica João dizendo: nela, na Nova Jerusalém, não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Portanto, a perfeita vontade de Deus prevalecerá e tudo vai convergir à Nova Jerusalém, onde os remidos habitarão por toda a eternidade, sem a necessidade de se separarem, de se esparramarem pela face da terra, como ocorreu na Torre de Babel em Gênesis capítulo 11. Nas cartas direcionadas às 7 igrejas da Ásia, representantes das igrejas em todos os períodos da história da humanidade, são feitas promessas aos vencedores e dentre elas estão promessas de cunho eterno. Além de o cristão ter que perseverar resiliente para se apossar de bênçãos terrenas e temporárias, somente quem perseverar na condição de fiel até o fim da vida física ou o fim das dispensações é que será salvo, se habilitando a ser herdeiro de todas as coisas, inclusive da vida eterna. A habitação eterna dos salvos será a Nova Jerusalém que descerá do céu e que, por isso, estará isenta de quaisquer influências terrena e humana cuja natureza é ímpia e corrupta. Sim, para os vencedores, a Nova Jerusalém será a morada eterna prometida por Jesus e preparada especialmente por Deus para os seus santos. A leitura cuidadosa de Apocalipse capítulo 21, versículo 8 e capítulo 22, versículo 5, deve levar o ser humano, em especial cada cristão, a perceber o alerta divino quanto a quem não terá permissão para acessar os novos céus e a nova terra. Apocalipse capítulos 21, versículo 8 e 22, versículo 15, é um contraste do que Jesus apresenta nas bem-aventuranças, por isso tais pessoas merecerão a condenação eterna. O fato de o assunto ser mencionado por 2 vezes em 2 versículos diferentes reforça a seriedade dele e a necessidade de se ajustar ao padrão dos propósitos divinos para a vida humana, pois o desejo de Deus é que ninguém se perca. Diz os textos citados que ficarão de fora da Nova Jerusalém pessoas com 8 características que ferem a santidade de Deus. Os tímidos, os incrédulos e os abomináveis são as 3 primeiras características mencionadas. O termo tímido tem origem no termo grego deiloi e descreve a característica de uma pessoa covarde que foge das batalhas e das lutas da vida. Por amar mais a sua vida e tudo o que a envolve, uma pessoa tímida possui uma fé rasa, uma fé superficial. Por isso, essa pessoa é capaz de negar a Jesus diante da dificuldade e também diante dos homens, fazendo com que Deus não tenha prazer no posicionamento tímido da pessoa. Quanto aos incrédulos, eles são pessoas que resistem ao Evangelho, se recusam a acreditar em Cristo como o único meio de salvação, permanecem na desobediência, preferindo se apoiar no racionalismo cartesiano, no qual a razão é o único meio de se chegar ao conhecimento verdadeiro. Os abomináveis são pessoas que professam conhecer a Deus, mas o negam com suas obras, com suas atitudes e seus comportamentos. São pessoas que dão preferência às coisas altamente estimadas entre os homens, cujo caráter real afronta a Deus ao misturar o santo com o profano. São pessoas contrárias ao que é certo e defendidas nas páginas sagradas, preferindo aí praticar coisas ilícitas aos olhos de Deus, por isso se voltam às suas práticas e seus vícios mundanos. Os assassinos são aquelas pessoas que tiram a vida de seus semelhantes de forma proposital, deliberada e motivada pelo ódio.
As Escrituras tratam essa questão de forma tão séria que vai além dos assassinatos físicos. Ela entra nas questões sentimentais e espirituais, chegando a considerar quem aborrece a seu irmão como um assassino, cujo destino eterno será privado da vida eterna com Cristo. Em seus comentários, o pastor William Barros, ele lembra que muitos irmãos ao longo da história da igreja morreram cruelmente assassinados apenas por professarem a fé em Cristo, e a eles Deus fará justiça, punindo os assassinos. O termo impuro vem do grego akatartos e denota uma pessoa imunda, suja, por se recusar a se submeter aos processos de purificação moral e espiritual. Trata-se de pessoas envolvidas com imoralidades sexuais, frutos de adultério, fornicação, prostituição, orgias, pornografia, incesto, zoofilia, bestialidades, erotização de crianças e pedofilia, estupro, assédio ou importunação sexual e outros vícios obsessivos, impulsivos e compulsivos na área sexual. Assim como na antiguidade, ainda hoje algumas imoralidades sexuais faziam e fazem parte de rituais religiosos pagãos. Quanto aos feiticeiros, na Bíblia eles também são denominados de magos, numa referência a pessoas com poderes mágicos oriundos da bruxaria, de manifestação demoníaca, do uso de drogas, venenos ou de encantamentos. O pastor William Barros, ele ressalta que apesar de as escrituras dizer que os feiticeiros serão destinados ao inferno, ao longo da história da humanidade, os feiticeiros têm sido tratados como heróis, tendo em vista que o príncipe deste século, que Satanás, tem cegado o entendimento das pessoas para seduzi-las e envolvê-las nas artes da feitiçaria e torná-las participantes de tais práticas para que elas sejam destinadas à perdição eterna. Os idólatras são pessoas que adoram ídolos, adoram deuses criados pela imaginação ou pelas mãos humanas e são caracterizados na fisionomia de pessoas que exerceram influências na área espiritual em suas épocas, na fisionomia de astros celestes como Sol, Lua, estrelas, ou até mesmo na forma de coisas da natureza como animais e plantas. Ao direcionar a adoração e o culto aos ídolos, o idólatra ele deixa de adorar o único e verdadeiro Deus do universo, o único que é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração. Vale frisar aqui que tudo que toma a primazia na vida de uma pessoa, deixando Deus em segundo lugar, torna-se um ídolo e faz a pessoa uma idólatra destinada a ficar fora dos novos céus e da nova terra. Por último, Jesus cita os mentirosos, a quem ele mesmo definiu como sendo filhos do diabo, que é o pai da mentira. Uma pessoa mentirosa tem uma facilidade muito grande de abandonar a verdade e se apegar à mentira e às fábulas, de mudar a verdade de Deus para que ela seja vista ou percebida como se fosse uma mentira e honram mais a criatura do que o Criador. Os circunstancialistas e os relativistas veem a mentira como uma alternativa de solução, pois para eles as circunstâncias podem justificar os meios e relativizar as coisas. No entanto, para Deus a mentira é uma condicionante para a pessoa ser destinada à perdição eterna, independentemente das circunstâncias e de as pessoas relativizarem e reduzirem a verdade a uma mera opinião ou ponto de vista que pode ser aceito ou rejeitado sem nenhum risco de implicação ruim, segundo o ponto de vista das pessoas fora da vontade de Deus. O relativismo, para transtornar as verdades universais e absolutas, chega a defender que a verdade ela deve ser desconstruída na sociedade. A visão dada por Jesus a João de novos céus e de uma nova terra é a última mensagem de Cristo à igreja, fiel, resiliente e amada por ele. A mensagem de Jesus foi: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ao se identificar como sendo a raiz da geração de Davi e como a resplandecente estrela da manhã, Jesus ele se apresenta à sua igreja fiel como sendo aquele que faz surgir a luz e a esperança em meio às densas trevas espirituais, fazendo cumprir em si as escrituras proféticas relacionadas com a sua manifestação gloriosa para suprir a esperança do seu povo. Cheios de esperança quanto à eternidade com Cristo, cabe a cada cristão testificar essas coisas reveladas por Jesus a João, de forma que as igrejas cheguem ao conhecimento pleno da verdade em Cristo. Por 12 vezes em Apocalipse é dito a João: escreve.
O número 12 na Bíblia, além de apontar para as 12 tribos de Israel como sendo o povo de Deus, aponta para os 12 apóstolos numa representação da igreja cristã, que é o Israel espiritual de Deus na terra. Como também aponta para a perfeita administração divina na condução do destino da humanidade. Tudo reforça a realidade que Deus quer e trabalha para que toda a humanidade conheça os seus propósitos eternos e se permita ser transformada pelo Evangelho de Cristo para usufruir das bênçãos não somente nesta vida, mas também na eternidade com o Senhor. Ou seja, em todos os tempos, o povo de Deus, por meio da nação de Israel e da igreja cristã, que é responsável de evangelizar o mundo, deve testificar ao mundo tudo o que lhes foi revelado por Deus, se tornando aí numa espécie de trombeta profética de aviso e de despertamento para que as pessoas se preparem para a volta de Jesus, como também para a futura implantação de novos céus e uma nova terra. Quanto mais as verdades apocalípticas forem ensinadas, menos espaço haverá para heresias que transtornam as verdades bíblicas. Quando Jesus manda testificar, é porque nada do que foi revelado deve ficar selado ou ser mantido em oculto, pois o tempo está próximo e as pessoas devem se manter puras, fiéis e resilientes para receber seus galardões. A mensagem ela é urgente, pois a iminente volta de Jesus pode ocorrer a qualquer instante. O pastor William Barros ele ressalta em seus comentários que, quanto ao tempo, a Daniel Deus mandou que ele selasse o livro. Porém, a João, Deus ordenou que não selasse as profecias apocalípticas, porque próximo está o tempo do cumprimento literal do que foi revelado a João e todos precisam ser avisados o quanto antes. O chamado é para que as pessoas andem em perfeita sintonia e comunhão com Deus, usufrua das bênçãos do Senhor em vida e por fim da eternidade com Ele. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, aparecem 3 personagens manifestando o desejo ardente que o Senhor Jesus venha. O primeiro é o Espírito Santo Consolador, que é quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Ele também testifica de Jesus à igreja, lhe concede os dons, ministérios e as virtudes do seu fruto para prepará-la na missão de evangelizar o mundo e se encontrar com Jesus. E é também o Espírito Santo quem conduzirá a igreja no momento do arrebatamento. O segundo personagem é a igreja que está no mundo, não pertence a ele e ama a vinda de Jesus. O terceiro personagem são os que ouvem o Evangelho de Cristo e têm sede de beber da água da vida. À medida que a igreja avança na evangelização das pessoas, por meio da ação do Espírito Santo de Deus e dos milagres que acontecem, as pessoas recebem de Deus a oportunidade de beberem de graça sem nenhum merecimento ou pagamento da água da vida. De forma cristalina, Apocalipse capítulos 21 e 22 apresentam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus a fim de despertar as pessoas a desejá-la e absorver para si e também desfrutar das bênçãos do Senhor nesta vida e na eternidade. Para evitar que as pessoas se percam, Jesus deu uma lista de características que devem ser evitadas pelas pessoas, pois tais características desabilitam o ser humano, impossibilitando de ele estar na eternidade com o Senhor. O livro de Apocalipse, ele inicia e termina com uma palavra direta de Cristo para a sua igreja amada. Viver em obediência à palavra de Deus e aguardar resiliente a iminente volta de Jesus e a futura implantação de novos céus e nova terra deve ser a meta de cada cristão na terra. Quem ainda estiver na condição de ímpio, se arrependa de seus pecados. Abandone o estilo de vida cujas características ferem a santidade de Deus e se converta a Cristo para ser preparado pelo Espírito Santo a viver as extraordinárias experiências que virão aí depois que as primeiras coisas forem passadas. Se desperte, busque uma vida o mais próximo possível de Deus. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.